Olá, sexto ano. E aí, vamos lá? Nossa aula de Ciência das Religiões desta semana. Nossa aula é sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É conhecer a si mesmo, as características da personalidade, os próprios sentimentos, inclinações, gostos, preferências, necessidades, sonhos, etc. O autoconhecimento é muito importante para a nossa vida. Quando nos conhecemos, compreendemos melhor nossas próprias atitudes. Somos capazes de nos perdoar, porque somos capazes de reconhecer nossos erros e recomeçar. Quando compreendemos a razão das nossas ações, é muito mais fácil mudá-las quando preciso. Então, assim, o autoconhecimento é uma coisa muito importante para a gente. Por quê? A partir do momento que a gente conhece a si próprio, a gente vai saber conviver melhor com as outras pessoas, vai saber viver melhor e saber lidar com algumas tribulações ou obstáculos que venham a aparecer no decorrer da nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai aprendendo a como lidar com as situações. Porque a gente sabe, vai saber como fazer, como agir. Por quê? Porque a gente já sabe assim dos nossos próprios sentimentos, a gente sabe como a gente vai se sentir se agir de tal maneira. Se uma pessoa fizer de uma maneira que você não gosta, você já vai saber qual a sua reação, porque você já se conhece. Assim, até acho que muita gente já deve ter usado esse termo, né? Eu me conheço, eu sei o que é que vai acontecer. Eu sempre diz isso, né? Eu me conheço, eu sei como é que vai ser, como é que vai acontecer. Geralmente a gente sempre fala isso, eu me conheço. Por quê? Porque a gente, quando a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai saber lidar melhor com as situações, porque a gente já vai estar preparado para as reações emocionais que a gente vem a ter no decorrer dos acontecimentos. Porque a gente vai compreender melhor nossas próprias atitudes. E somos capazes de nos perdoar porque somos capazes de reconhecer nossos erros e recomeçar. A partir do momento que a gente sabe reconhecer um erro nosso, isso é um passo imenso. Por quê? Quando a gente abre os olhos e vê que a gente errou e chega assim e bate no peito, eu errei, não estava certo isso que eu fiz, e assume o seu erro, isso vai te trazer um alívio, vai sair um peso de dentro de você que você não tem noção. Porque às vezes a gente tem medo de assumir os erros. Isso também é muito normal do ser humano. A gente sentir medo de assumir os erros. Por quê? Porque a partir do momento que a gente assume um erro, a gente está se abrindo para qualquer tipo de opinião. As positivas, que vão vir os elogios, porque a gente assumiu o erro, parabéns, que bom que você assumiu o erro. Você fez errado, mas você está assumindo, você está vendo que você está errado, então você aprendeu para não fazer de novo. Isso é ótimo. Mas existem as críticas. Vai ter aquelas pessoas que vão chegar e vão querer te colocar mais para baixo do que você já estava. Se você já foi difícil para você chegar e assumir um erro, vai ter aquela pessoa que vai dizer horrores. Tá vendo? Bem feito. Era bom que acontecesse mais, era bom que acontecesse isso e isso. Porque você não fez certo, se tivesse feito certo desde o começo, não ter tal. Sempre vai ter aquela pessoa que não vai querer o seu bem. Sempre vai ter aquela pessoa que vai vibrar com os seus erros. Do mesmo jeito que tem aquelas que vibram com os seus acertos, com suas vitórias, vai ter aquela que vibra com seus erros, com suas perdas, com as coisas quando dão errado. Existem as pessoas positivas e negativas, infelizmente. E às vezes muitas delas estão assim do nosso lado. A gente às vezes nem pessoas que a gente não espera, que a gente confia e tal, são essas pessoas que estão ali de mãos postas para aplaudir nossa derrota. Sempre terá essas pessoas ali só esperando ver a gente cair para bater palma e ainda pisar um pouquinho em cima para ver se cai mais um pouquinho. Isso sempre vai ter. Infelizmente, a gente tem que se preparar sempre para isso, não se preparar só para as palmas de vitória e de alegria, não. Tem que aprender que vão vir as palmas de pessoas felizes pelo que aconteceu de ruim na nossa vida.
E então aqui tem um textinho que eu coloquei para vocês, o leão e o mosquito, que é um texto sobre um mosquito que desafiou um leão, porque chegou um momento que ele não aguentava mais ser ridicularizado pelos outros animais, porque ele era pequeno, era sujo, era um bicho nojento, irritante e tal. Aí ele declarou guerra a quem? Ao leão, ao rei da selva. E a partir desse momento ele começou e ele criou aquele momento ali e fez uma briga, uma confusão, que terminou aqui onde fala aqui que ele começou a ofender o rei da floresta e de todos os modos, né? Aí começou a picar ele de todas as maneiras, entrava na narina dele, deixava o leão desesperado, até que assim o leão tentando se desvencilhar dele, né? Ele mesmo ia se machucando, batendo, se mordendo, tudo para espantar o mosquito, que é uma coisa real. Às vezes a gente, para tentar se desvencilhar dos problemas, a gente muitas vezes se machuca. Às vezes quando acontece coisas na nossa vida, a gente para tentar consertar, para tentar reverter aquela situação, é preciso a gente se machucar, é preciso a gente passar por uma dificuldade, por momentos difíceis, para poder, depois que passar por toda a dificuldade, é que a gente conseguir resolver o problema e ficar tudo bem. Mas muitas vezes, até chegar nesse ficar tudo bem, a gente enfrenta um calvário até chegar lá. Então, assim, é mais ou menos isso que o texto ele fala. Até que chega um momento que o mosquito consegue vencer o leão, né? Que o leão, ele mesmo se machucando, ele caiu. E o mosquito foi cantar a vitória porque tinha conseguido vencer o leão. E ele, por nada, no voo dele todo alegre porque tinha conseguido derrotar o inimigo e tal, caiu numa teia de aranha. O que aconteceu? Ele foi pego por uma coisa totalmente inesperada, né? Ele não esperava que aquela teia ia estar ali no caminho dele, né? Então, assim, ele, na vontade de se engrandecer e de mostrar que ele podia, que ele era o tal, ele esqueceu que na vida de todos existem obstáculos e muitas vezes tem obstáculos que eles precisam nos derrubar para poder nos abrir os nossos olhos sobre aquilo que está acontecendo. Então, assim, no caso aqui do mosquito, ele, para poder ele ver tudo que ele fez de errado, ele precisou cair na teia da aranha. Só que aí, no caso dele, não tinha como voltar atrás. E para nós, não. A gente tem como conseguir voltar atrás e corrigir os nossos erros, né? A gente errou. E quando chegou aquele, pensou que estava certo naquela vitória tal, achando que estava certo aquilo que estava fazendo, mas desde que não era correto, chegou o momento que veio aquele obstáculo para nos mostrar que não estava correto o que a gente estava fazendo. Então, assim, mais obstáculos vêm para a gente enfrentar para poder seguir adiante. Então, a partir do momento que você abre o peito para enfrentar e tentar corrigir aquele erro, você está assumindo aquela responsabilidade. Por quê? Porque você sabe como você vai agir. Porque aí a gente já volta aí pro comecinho lá do texto. A gente conhece a si próprio. Então, se a gente se conhece, então a gente vai saber como a gente vai agir para conseguir resolver aquilo ali, aquele obstáculo que apareceu. A gente, no caso, o mosquito não teve como voltar atrás, na teia da aranha morreu, né? Acabou-se. Para ele acabou. Mas só que pra a gente ter a oportunidade da segunda chance, né? De voltar atrás e tentar refazer um novo começo ou até um novo final, né? O começo a gente nem sempre consegue mudar, né? Mas aí para fazer um novo final. Então aí vai uma atividade para vocês responderem algumas questões. Na questão 1 você vai falar sobre o autoconhecimento, que é definir autoconhecimento. Aí a B, qual a maior prioridade na sua vida? O que é que vem sempre em primeiro lugar para você na sua vida? Aquilo ali que você sempre coloca como a prioridade, como que tá ali à frente de tudo. Na questão C, cite uma coisa que todo mundo gosta, mas você não. Alguma coisa assim que você fala, todo mundo, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto disso, e você não consegue gostar daquilo. Aí você fala o que é e comenta por que você
não gosto daquilo que todo mundo gosta. E você vai, agora responde o contrário. Você vai citar uma coisa que você gosta muito, mas que ninguém gosta. Aí você vai justificar também por que é que você gosta tanto daquilo. Se ninguém gosta, mas você gosta. Aí você vai responder isso. Aí na questão 2 é para refletir sobre o texto. Aí na questão A, você já foi ridicularizado por alguém, né? Humilhado ou com nomezinhos chatos, sabe? Aquele picuinhazinhas. Se aconteceu, comente um pouco a respeito. Na questão B, qual limitação pessoal que você tem que precisa ser vencido? Alguma coisa que você não consegue fazer, que quando é para fazer você trava, você tem aquele medo, tem aquela dificuldade. Então, assim, uma coisa que você sabe que você precisa lutar contra e vencer aquele medo, aquela dificuldade que você tem. Na questão C, já aconteceu com você algo semelhante à história? Uma situação que você se deu por vitorioso, no final foi vencido? Fale a respeito. E na questão D, o que você compreende sobre a moral da história? É preciso acreditar em si mesmo, mas também reconhecer suas limitações e buscar superá-la. Então, assim, essa moral, ela é o resumo total do que eu falei para vocês na aula toda, né? Porque, assim, a partir do momento que você acredita em você, mas você sabe reconhecer suas limitações, seu erro, e você busca superar aquilo ali, você busca reconhecer que você está errado, tenta corrigir, você está dando um passo enorme para assim, para melhorar muito a sua vida e melhorar você mesmo como pessoa, certo? Então, assim, quando vocês responderem as questões, no caso vocês respondem no caderno, porque o espaço na folha não cabe, vocês respondem no caderno, tiram a foto e mandam para mim, para eu corrigir, tá certo? Quando eu corrigir, aí eu dou ok aqui na planilha e mando ok para vocês também no WhatsApp, tá certo? Vou ficar aguardando e ainda tem alguns alunos com as atividades pendentes de aulas anteriores, eu continuo reforçando para pôr em dia, porque o bimestre está já encerrando e eu vou precisar dessas atividades para a nota de vocês, certo? Então, quanto antes vocês fizerem isso, melhor para vocês e para mim também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.